Bom dia a todos, né? Bem-vindos aí. Meu nome é Rodrigo, eu trabalho na Agência Nacional de Mineração e sou servidor público desde 2012 e trabalho lá como responsável na SOD, né, na DIAED, pela condução das rodadas de disponibilidade. Nós estamos aqui no painel de oferta e disponibilidade de áreas de mineração da ANM, né? Nós temos duração de 20 minutos de uma apresentação que o Davi vai conduzir para a gente. E depois, quem tiver interesse de colocar questões, pode mandar aí pelo Slido, lendo o QR Code ali do nosso palco. Né? O Davi Siqueira, servidor desde 2008 na Agência Nacional de Mineração também, nosso atual superintendente de ordenamento mineral, né, e disponibilidade de áreas, e está aí como especialista em recursos minerais na área de geologia. Bom, agradecemos a participação de todo mundo e eu passo a palavra aí para o nosso amigo Davi. Bom dia a todos. Obrigado, Rodrigo. Agradecer ao IBRAM também pelo convite, essa oportunidade da gente mostrar aqui a oferta pública de áreas, né, que já tem sido aí, na nossa opinião, um sucesso, né, e já tem o pessoal da mineração já tem aí bastante compreendido como funciona e nós temos melhorado cada vez mais. Deixa eu passando aqui. Acho que é só play. Bom, de início eu queria mostrar aqui duas publicações, né, as principais publicações aqui, já sobre a disponibilidade de áreas, né, essa novidade, né, que foi possível aí com a mudança da legislação em 2018 e teve início em 2020 com a resolução número 24 da ANM. E como ela não teve uma análise de impacto regulatório, né, a ANM foi obrigada a fazer a avaliação do resultado regulatório. Tá? Foi publicado em dezembro de 2022 e é uma publicação aí da ANM muito interessante que traz um histórico aí da disponibilidade e também mostrando que as 5 rodadas, né, os resultados das 5 primeiras rodadas de 2020 até 2023 e também uma análise aí no final, uma análise de custo-benefício entre a disponibilidade antiga e a disponibilidade nova, né, mostrando que vale a pena, né, em termos de custo e benefício, a nova oferta pública, né. Bom, tem também a dissertação de mestrado, minha aí no caso, em economia, na qual foi analisada aí de forma, também as 5 primeiras rodadas, né, como é economia, então foi feita uma análise econométrica aí, do valor, né, da informação dos títulos aí, do que foi ofertado nas 5 primeiras rodadas, né. Então, algumas áreas têm uma maior atratividade do que outras, né? Também substâncias que têm maior atratividade do que outras substâncias. Isso tudo, o efeito dessas áreas e das substâncias foi medido, né, nesse mestrado, também disponível aí para ser baixado, foi apresentado e defendido em dezembro de 2023. Então, são duas publicações interessantes para quem quiser se aprofundar um pouco aí no tema da oferta pública, né? Bom, o que é a disponibilidade? Disponibilidade é a perda ou a desistência da área pelo antigo titular, né? Então, a área volta para o governo, né? E isso acontece principalmente, eu juntei aqui 4 motivos para que a área volte para o governo, né? Então, relatório de pesquisa não aprovado, alvará de pesquisa caducado por não pagamento da taxa anual por hectare, fiquei impressionado da quantidade de área que volta aí por não pagamento da taxa anual por hectare, renúncia de alvará de pesquisa, desistência do requerimento de pesquisa, e nesse caso esses últimos dois aí, renúncia e desistência, já então, desistências da área, né, pelo titular. A gente tem que, indo um pouco aqui na história, né, da disponibilidade,
a gente fala do... Eu coloquei alguns itens ali embaixo, regime de prioridades, escassez de áreas. A gente tem que ver que na década de 70, década de 80, não havia um problema de áreas, né? As pessoas, quem quisesse, conseguia requerer área. E com a evolução da mineração, começou a haver uma escassez de áreas, né? Então, com a escassez de áreas, é lógico que surgiu o sistema de filas, né? Algumas coisas que não foram muito bem vistas aí pela sociedade na época, né? Aqui na INM de Minas Gerais tinha barracas na frente da INM que se vendia, né, um lugar na fila. Em regionais como Bahia, por exemplo, e Pará, por exemplo, que tem um portão, né, na hora da abertura do portão, existe uma corrida para se chegar no protocolo, né? Então, tudo isso era uma visão que se tinha, né, antigamente, tem até, saiu no jornal, inclusive, esse tipo de coisa, né? E aí o governo fez ali em 99 um sistema como se fosse uma licitação, né, uma entrega de envelopes com projetos técnicos que tinham que ser analisadas por comissão de 3 servidores, né? É lógico que quando a gente olha isso hoje, fica parecendo um pouco assim que não foi uma medida muito boa, né? Você trocar um sistema de filas por uma comissão por 3 servidores. Por quê? Tem que publicar edital, tem que publicar a portaria designando aqueles servidores, tem que ter um ato de abertura dos envelopes, depois a análise da habilitação, análise técnica. Então, quando a gente olha hoje, né, foi uma troca assim, de um sistema muito ruim por um menos pior, vamos dizer assim. Mas, na época, era o que tinha, foi o que foi feito, e isso levou, né, como a mineração evoluiu muito, né, veio depois o boom do chinês e tal, então essa mudança ela não foi suficiente para acompanhar a evolução da mineração. E aí houve um grande estoque de áreas, né? E aí, então, finalmente, só em 2018, né, com a evolução aí da legislação, decreto regulamentador do Código, transformação do NPM em ANM, que aí foi possível, então, essa mudança aí para uma oferta pública de áreas, né? Bom, então, qual é o estoque atual? O estoque atual é de cerca de 60 mil áreas, né? E tem um projeto aí, Área Apta, que o Rodrigo está tocando, que deve aumentar esse estoque aí para perto de 100 mil áreas ou até mais, tá? Bom, um trabalho interessante que foi feito aí, nas 5 primeiras rodadas, 8,9% das áreas que foram ofertadas eram do regime de licenciamento, vieram do regime de licenciamento, 14,3% áreas descartadas, o segundo maior quantidade de áreas aí eram descartadas, sem relatório final de pesquisa apresentado ou relatório final de pesquisa negativo, 70% das áreas, e com relatório final de pesquisa apresentado ou requerimento de lavra, 3,9%, e concessões de lavra, 2,6%. O que isso significa? Que apenas 6,5% das áreas possuem conhecimento geológico registrado. O que a gente considera conhecimento geológico registrado? Se alguém pedir vista no processo, vai estar lá as reservas, né, que foram apresentadas. Então, já chegando aqui um pouco no meu mestrado, eu quis mostrar que essas 6,5% das áreas têm uma atratividade maior do que essas outras aí 93,5% das áreas, tá? Então, o que isso significa, as duas palavrinhas ali de baixo? Conhecimento geológico e assimetria de informação, né? Então, grande parte das áreas aí tem, na verdade, uma assimetria de informação bem grande, né? Bom, como é que funciona a nova oferta pública, né? Ele tem fases, né? Uma fase de planejamento, a fase do edital, a fase da oferta pública e o resultado da oferta pública, que podem ser 3 tipos de resultados, né? Área sem interessado, a área fica livre. Áreas com interessado, a pessoa conquista, arremata a área, né? Depois faz o requerimento. E áreas com mais de interessado, então, vai para a fase de leilão, né? E aí, na fase de leilão, quem conquistar também depois vai fazer o requerimento e, por fim, uma fase de sanções. Por que a gente está mostrando esse quadrinho aqui, né? Não só pelos 3 tipos
de ocorrências que pode ter ali, área sem interessado, área com interessado, área com mais de interessado que vai para leilão, mas também que antes ali do edital tem uma fase de planejamento, tá? E isso é muito importante, o Rodrigo me fez colocar essa fase aí de planejamento, porque quando sai uma oferta pública, tem todo um trabalho aí de depuração de áreas. Quando a gente vai participar de um leilão de carro, o carro é nosso, né? A gente vai lá e compra o carro e tal, naquelas condições. Agora, a área não, a área a gente tem que ver se ela não está interagindo com uma área de proteção ambiental, se não tem um bloqueio ali, está passando uma linha de transmissão, alguma coisa que pode, quem conquistar, quem arrematar essa área pode chegar e reclamar depois. Pô, peraí, eu comprei uma área que está interferindo aqui com uma área, com uma área de proteção ambiental, né? Então, esse tipo de coisa a gente tem que ter muito cuidado, né? Então, hoje no estaleiro nós temos aí acho que umas 3.000 áreas que estão com essa questão de bloqueio, interferências diversas, que tem que ser trabalhadas primeiro, né? Então, elas estão em disponibilidade, mas não estão aptas ainda para a disponibilidade. Bom, também nas 8 primeiras rodadas, a gente mostrou esse quadrinho aqui, fizemos esse quadrinho, no qual mostra a quantidade de áreas livres, a quantidade de áreas conquistadas e a quantidade de áreas que foi para leilão. A primeira rodada, uma quantidade pequena de áreas, só 502, foi mais experimental, né, para agregados. Então, um grande número de áreas livres ali, 64% das áreas ficaram livres, né, e apenas 16% foram para leilão, e uma média de lances aí bem baixa, de R$30 mil, né. E aí, depois, nas rodadas 2 a 5, vocês podem ver que a quantidade, a porcentagem de áreas livres ficou mais ou menos ali, 39%, 34%, 43%. Né? As áreas conquistadas ali na oferta pública, né? Também 24%, 21%, 23%, 25%, e as aptas para leilão também tem mais ou menos uma média ali igual. Mas na 8ª rodada, vocês vão perceber que a quantidade de áreas livres foi muito baixa, 10% apenas, né? As áreas arrematadas na oferta pública, 14%, e as áreas para leilão tiveram um aumento expressivo, aí, 66% que é das áreas que foram para leilão. E esse gráfico aqui de baixo mostra bem isso. Então, a quantidade de áreas livres diminuiu bastante, e a quantidade de áreas que foi para leilão aumentou. Isso significa um sucesso da rodada em termos assim de escolha das áreas. Tá? Bom, eu coloquei aqui também os tipos de leilões, né? Então existem 4, a literatura fala em 4 tipos de leilões: leilão de oferta ascendente, ou inglês, né? Quando os lances são feitos de forma crescente, né? Então os listantes vão conhecendo o valor da oferta atual. Isso é um leilão de carro que vai terminar meio-dia, por exemplo, você vai vendo, vai chegando ali, vai aumentando os valores, né? O leilão de forma descendente, o tipo holandês, é o contrário, né? Tem um valor máximo e aí vai anunciando preços mais baixos, né? Isso aí, por exemplo, a licitação de serviços públicos são feitas assim, né? Começa mais caro e vai para a gente, o que interessa para o serviço público é contratar o valor mais baixo ali, né? Leilão de oferta selada, no qual cada listante apresenta apenas uma proposta e o vencedor é o que oferece maior lance, né? E os lances dos outros proponentes são desconhecidos. Isso é leilão do petróleo, são todos assim. E o leilão da ANM também. E o leilão da oferta selada segundo preço, né? É igual ao leilão aí do tipo 3, só que você paga o segundo maior lance. Então, por exemplo, se alguém ofertou R$100 mil, e o segundo maior lance foi R$50 mil, o de R$100 mil leva a área, mas paga apenas R$50 mil, né? Então, a ANM usa, após a fase de oferta pública, o leilão de oferta selada. E o que se ganha no leilão ou na oferta pública? É o direito de prioridade para requerer a área. Né? Então, esse direito, às vezes, em algumas rodadas, não foi exercido. A pessoa, inclusive, não só arrematou na oferta pública ou até no leilão, mas não exerceu o direito de requerer essa área. Tá? Isso ocorreu. Então, o que se oferta aqui é uma probabilidade que você, exercendo seu direito para requerer a área, você pode, mais na frente, chegar e conquistar aí, chegar uma lavra, uma coisa assim. Bom, aqui é um resultado aqui de econometria lá do meu mestrado, que mostra que áreas assim
áreas de lavra, por exemplo, tiveram uma probabilidade ali de 230 mais vezes, probabilidade de arrematação de 230 vezes mais do que outras áreas. Tá? Ali mostra também a área de ouro, com 181% de probabilidade maior. Não é o meu objetivo aqui mostrar, só dar um pequeno arremedo aqui para quem quiser, quem tiver interesse, dá uma olhada lá, porque tem várias outras tabelas mostrando probabilidade de arrematação e tudo mais. Bom, falando agora em valores, aqui tem a soma dos lances, por exemplo, de areia, argila e a média dos lances. A média de lance menor, aí, por exemplo, foi de areia, R$18.000, né? Já cobre uma média de lance aí de R$137.000. E as maiores arrecadações também, né? Ouro, por exemplo, foi 88 milhões, a maior arrecadação dos leilões foi para minério de ouro, enquanto minério de ferro, 73 milhões, tá? Bom, a expectativa de arrecadação por rodada, a segunda rodada foi a que teve maior quantidade de áreas, 7.000 áreas, né, uma expectativa de arrecadação de 150 milhões, enquanto a sexta rodada, 5.000 áreas, né, e uma expectativa aí de arrecadação de 620 milhões. Tá? Então, um recorde aí, a oitava rodada realmente superando aqui as expectativas. A oitava rodada ela é a maior oferta pública. Por quê? Porque é o maior interesse do setor mineral atendido, 92% das áreas nominadas. Tá? A nominação é um instrumento muito interessante, ele existe em vários leilões, leilão de petróleo lá no Golfo do México tem nominação também de áreas. Lembrando que a gente não pode apenas colocar áreas nominadas, a gente também tem que zerar o nosso banco. Tá? Então, a gente pode até fazer muitas ofertas públicas com áreas nominadas, que vão dar muito interesse, mas nós também temos que baixar aí o nosso passivo de áreas não tão boas, vamos dizer assim. A oitava rodada também teve 141 áreas para transição energética, nós temos uma meta aí no PPA para 20 áreas, então já batemos essa meta. Não significa que nós não vamos colocar mais áreas para transição energética de jeito nenhum, é só mostrando que tem interesse do setor e a gente atendeu esse interesse. 129 áreas para segurança alimentar, né? Então, nossa meta é de 55 áreas. E a maior também, a oitava rodada, na promoção do setor mineral. Maior quantidade de áreas de leilão, maior expectativa de arrecadação. Tá? E maior em... 3 minutinhos. E maior em automação do processo, estoque. E aqui, finalmente, para a oitava rodada, tem a quantidade aqui de participantes, 2.900 participantes, é a maior rodada até agora em número de participantes, tá? Maior em contemplados do leilão, 1.241, e a maior até agora em contemplados na oferta pública, 374. Obrigado. Opa, faltou a previsão aqui que o Rodrigo fez para a nona rodada, então, para a gente começar aí o planejamento em dezembro de 2024 e a oferta pública aí começando em março de 2024. Bom, vou passar para algumas perguntas aqui. Primeiro, parabéns pela apresentação, né, Davi? Ficou muito bacana. Acho que a gente conseguiu aí mostrar para o pessoal, né, um breve histórico, né, uma visão do estoque, que hoje, como você disse, tem 161.000 áreas aproximadamente, mas deve ir para em torno de 100.000, um pouco mais de 100.000. Nós temos 8.000 áreas aptas no estoque hoje, e prontas para entrar em um edital, e aproximadamente 7.8 mil áreas nominadas. Né? Você explicou lá do funcionamento do edital em 7 fases, né? Com determinadas situações das áreas, depois passou para algumas evoluções das rodadas, apresentou vários gráficos bem trabalhados ali, que falaram da quantidade das pessoas que participaram, da expectativa de arrecadação e da quantidade de participantes. Né? A gente apresentou aí um planejamento para a nona rodada e eu queria falar um pouquinho aqui só sobre projetos. Nós temos uma pergunta aqui sobre quais são os atuais projetos em desenvolvimento para disponibilidade de áreas. Né?
Um deles você comentou ali no início, que a gente tem o projeto da área apta, né, que está fazendo uma revisão da importação dos cenários para a gestão do estoque. Temos um projeto que chama Geopotencial Brasil, você apontou muito bem ali, nós temos um problema na NM, que transmitir para o público participante a quantidade, né, ou informações relevantes sobre o potencial geológico daquelas áreas. Então, nós temos um trabalho para reduzir essa assimetria de informação, né, e disponibilizar mais informações geológicas das áreas para aumentar o interesse do pessoal em participar. Né. Temos projetos de gestão de sanção, melhoria de gestão de sanções, e temos também, né, citei já 3, área apta, que integra o requerimento, né, e as bases de arrecadação da NM. Então, esses são os principais projetos que a gente tem em andamento aqui na disponibilidade nova hoje. E tem uma outra pergunta, que é a possibilidade de aumentar a quantidade de rodadas por ano? Sim, existe a possibilidade da gente aumentar. Hoje a gente trabalha de uma forma sequencial, mais por um limitador, né, da capacidade que a gente tem de executar rodadas. O trabalho para executar uma rodada é muito intenso, né? O Davi conhece nossa rotina lá de perto, né? A gente tem que atuar muito em todas as fases do edital. No entanto, o contingente de pessoal é o nosso principal limitador hoje para conseguir fazer rodadas em paralelo, né? A gente teria que ter 2 equipes, praticamente, para fazer rodadas em paralelo, e hoje nós temos só aproximadamente 6 pessoas atuando na nova disponibilidade. Se a gente dobrasse essa equipe aí, a gente, né, provavelmente conseguiria fazer rodadas em paralelo. É isso. Você quer colocar mais alguma coisa, Davi? Acho que... Muito bom, Rodrigo. Perfeito. Só agradecer mesmo. Acho que é isso. Obrigado pela participação, pessoal.